O fato que aqui vou narrar para vocês se deu no estado do Rio Grande do Sul, numa localidade chamada Picada Forqueta, na zona rural do município de Arroio do Meio. Esses fatos vieram ao meu conhecimento quando eu ainda era muito jovem, através da família dos meus avós maternos. Era início do século XIX e estava em curso a colonização alemã naquele estado. Meu tataravô era capitão da marinha alemã e transportava os imigrantes alemães que vinham se radicar na colônia São Leopoldo. Um pouco depois, ele mesmo resolveu estabelecer moradia no local. Porém, adentrou um pouco mais e ficou morando próximo onde hoje é o município de Lajeado. Logo, ele também ganhou terras do governo e passou a morar definitivamente na zona rural de Arroio do Meio, junto com a sua família. Foi nessa época que ele ficou sabendo dessa história, que sempre contava aos seus descendentes até chegar aos nossos ouvidos. Segundo consta, foi assim que tudo aconteceu. Como tantas famílias de desbravadores daquela época, existia uma que morava um pouco mais distante de tudo. Era um casal de sitiantes que tinha 2 filhos, uma moça, que era mais velha, por volta dos seus 22 anos, e um garoto, o caçula, com cerca de 18 anos de idade. Certa vez, mudou-se para um sítio vizinho uma outra família que tinha 3 filhos, sendo uma moça e 2 rapazes. Logo, as famílias fizeram amizade e, de vez em quando, se visitavam. Como era de se esperar, um dos rapazes, o mais velho, com 26 anos, logo se apaixonou pela moça e, quando se deram conta, já estavam namorando. O tempo passou, eles se casaram e, depois de certo tempo, nasceu um garoto, fruto do amor dos dois. Moravam ao lado da casa dos pais dele, no mesmo sítio, como era costume daquela época. Quando o garoto tinha cerca de 1 ano de idade, seu pai, que trabalhava com a família na lavoura, um dia chegou em casa dizendo que havia ganhado terras em um local bastante distante dali, mas queria aproveitar a oportunidade de ter o que era seu. A esposa ficou um pouco apreensiva e chateada por ter que sair de perto dos seus familiares, mas aceitou a proposta e lá se foram os dois desbravar terras desconhecidas. Chegaram ao local com seus pertences, em cima de uma carroça puxada por bois e trazendo com eles muita esperança de dias melhores. Começaram a construir tudo: casa, horta, galinheiro, chiqueiro de porco, bem como os móveis da casa, bastante rústicos, pois eram feitos à mão mesmo. No início, o esposo sempre saía à noite para caçar animais silvestres para complementar a alimentação da família, e também porque, segundo ele, preferia carne de bicho. A dos animais domésticos era sem gosto. Sempre que saía, só voltava para casa com um dia claro. A esposa até dizia para ele voltar mais cedo, porque aquelas matas ofereciam muito perigo, mas ele tinha uma espingarda e falava que estava protegido. A esposa não concordava, mas naquele tempo as mulheres eram bastante submissas e raramente confrontavam seus maridos. Certa vez, ao chegar em casa voltando da roça, a esposa contou ao marido que um outro sitiante havia passado por ali e que estava atrás de um garrote que havia sumido. Esse sitiante morava a cerca de 1 légua, pois ali quase não havia moradores. O que havia mesmo era muito chão, muito mato e muito bicho. Continuou a esposa dizendo ao marido que esse senhor estava convicto que algum animal de grande porte havia devorado a sua criação, que já há um certo tempo ouvia rumores de um animal muito grande rondando por aquelas bandas e que desde então
encontravam carcaças de animais selvagens e até domésticos pelo meio das matas. Inclusive, um moço conhecido seu jurava ter voltado para casa correndo em certa noite, depois de ter ouvido uivos assustadores enquanto caçava porcos selvagens numa mata próxima. As poucas pessoas que residiam na localidade juravam que por lá o que estava à espreita era um lobisomem. Preocupada com a segurança do esposo, dela mesma e principalmente da criança, ainda indagou ao marido se ele nunca tinha visto nada estranho nas suas noites de caçada. Dizia insistentemente como nunca tinha feito para que ele parasse com as mesmas por um tempo, até que tudo se acalmasse. Disse ele que nunca tinha visto nada de estranho e ainda repetiu mais uma vez que andava armado. Bastante irritado, disse que a mulher deixasse de besteira e que fosse cuidar da casa e do seu filho. Desse dia em diante, ela notou que o marido ficou calado e a olhava com olhos de raiva por causa do acontecido. Pouco tempo se passou e mais uma vez o marido saiu para mais uma de suas caçadas. Era uma noite de céu limpo e muito clara. Noite de lua cheia. A esposa ficou em casa muito preocupada, principalmente porque nas últimas noites havia tido sonhos perturbadores, verdadeiros pesadelos. Tarde da noite, ela teve vontade de ir ao banheiro. Procurou então um penico, mas se lembrou que havia deixado mesmo lá fora no sol após lavá-lo naquela mesma manhã. Não teve outro remédio senão ir ao mitório, que ficava um pouco afastado da casa, num canto do terreiro, como eram em todas as casas naquele tempo. Deixou o filho dormindo em seu berço, abriu a porta da cozinha e a encostou com uma pequena corrente que lá havia. Faziam isso sempre que era para nenhum bicho entrar. Apressou-se então em ir até o mitório e fez depressa o que havia de ser feito. Voltou e, quando estava no meio do caminho, ouviu um rosnado muito feio logo atrás dela. Levou um susto e, ao se voltar, viu aquela criatura enorme e monstruosa rosnando com aquela boca grande e dentes maiores ainda, que vinha em sua direção, pronta para o ataque. Foi andando de costas em direção à porta e olhando fixamente para aqueles olhos vermelhos que a encaravam com ódio e fúria. Seus longos pelos negros estavam ouriçados, como um cão que vinha diretamente do inferno. Ainda de costas, ela encostou na porta e puxou levemente a corrente até que a mesma se abriu. Quando tentou entrar, a criatura a atacou e ela caiu no chão, então, porta dentro, ao lado do fogão de lenha. O monstro investia contra ela, arranhava e mordia suas pernas e braços, enquanto ela tentava desesperadamente se defender com um pedaço de lenha que rapidamente pegou quando caiu ao lado do fogão. A criatura bizarra rasgou todo o seu vestido, enquanto mordia e unhava a vítima, já toda coberta de sangue. E para piorar a situação, a criança acordou, certamente aterrorizada pelos gritos da mãe e pelo rosnado medonho do bicho. O
o menino começou a chorar muito, chamando a atenção do animal, que por um momento se distraiu e olhou para o lado do quarto do casal. Nessa hora, já bastante ferida pela luta sangrenta, a mãe viu uma oportunidade e, reunindo uma força que veio dos céus, acertou aquele grosso pedaço de madeira bem no focinho do ser demoníaco. Ele se afastou um pouco, balançando a cabeça, tentando se recuperar da pancada. E, nesse momento, a mulher conseguiu chegar até a porta do quarto e trancá-la por dentro. O lobisomem arranhava e se jogava contra a porta numa fúria sem fim. Mordia a mesma com tanta ferocidade que era possível ouvir as lascas da madeira pouco a pouco sendo arrancadas. A mulher, desesperada e sem ter quem lhe ajudasse, viu que a porta não suportaria aquele ataque por muito tempo. Apavorada e sem ter outra saída, decidiu então pegar a criança e escapar pulando a janela do quarto. Correu então até um galpão feito de madeira rústica, onde guardavam as ferramentas. Lá trancou a grossa e pesada porta com uma travessa de madeira e se escondeu com seu filho no interior do mesmo. Enquanto isso, o lobisomem arrombava a porta e dava uivos e rosnados terríveis ao ver que a mulher tinha escapado. Ela tapou a boca da criança para que não chorasse e, com olhos arregalados, pensou ser o fim deles. O bicho saiu da casa, sentiu o cheiro do sangue e foi direto para o galpão. Rosnou, mordeu e arranhou, mas pareceu perceber que não ia conseguir o seu intento. Por um momento, os olhos da besta e da mulher se encararam por uma fresta e iluminado pela luz do luar. Furioso e inconformado, olhou mais uma vez em direção às vítimas, deu ainda um terrível e longo uivo e entrou mata dentro. Ambos, mãe e filho, ficaram ali, paralisados e apavorados, até que o dia amanhecesse. Já dia claro, e com o sol despontando no horizonte, a mulher, ainda em choque pelo ocorrido, olhou e escutou atentamente tudo à sua volta. Foi saindo lentamente em direção à casa até chegar na janela do seu quarto. Quando olhou pela mesma, ficou pasma, boquiaberta, e não acreditou naquilo que tinha visto. Seu marido estava dormindo num sono quase sepulcral, roncando de boca aberta e com a roupa em farrapos. Ela pensou: será que ele também foi atacado pelo lobisomem? Quase abriu a boca para chamá-lo, mas uma voz divina em sua consciência disse para não fazê-lo. Entrou na casa silenciosamente, foi até o quarto e, nesse instante, um misto de pavor, calafrios e incredulidade tomou conta de sua alma. Ela não podia acreditar no que seus olhos viam. O destino fora cruel demais. Olhando nas mãos do marido, sob suas unhas e em sua boca, entre seus dentes, reconheceu fiapos e pedaços do vestido todo rasgado e ensanguentado que ela estava usando. A triste realidade se apresentava. Seu marido era o lobisomem que atormentava a região. Saiu dali em silêncio, bestificada, aterrorizada. Pegou a criança, ainda escondida naquele galpão, e saiu mansamente, olhando assustada para trás, até chegar na estrada. .
Dali em diante, correu o mais rápido que pôde, uma légua inteira, até chegar quase sem forças e desfalecendo na casa do sitiante vizinho. Ali, frente aos conhecidos, todos boquiabertos com seu estado, ela contou tudo o que lhes aconteceu naquela noite. Enquanto isso, as mulheres da casa limpavam e tratavam seus ferimentos até e, se fosse possível, consultar um médico. Logo o vizinho pegou um cavalo e saiu em disparada. Reuniu alguns homens da região e foram até a casa da mulher, na intenção de capturar o marido e levá-lo até as autoridades para esclarecimento dos fatos. Chegando ao local, procuraram o homem em todos os cantos possíveis, mas não o encontraram. Certamente ele acordou e percebeu que tinha sido descoberto devido ao que tinha feito à sua própria família. Resolveu então que tinha que sumir no mundo. A mulher sobreviveu, voltou para a casa dos pais e se recuperou. Porém, logo seu pai vendeu o sítio e todos foram embora. Ninguém nunca mais teve notícia daquele povo. Nem mesmo os pais do suposto lobisomem tiveram notícias do filho. Abalados com a situação, e não era para menos, também venderam sua propriedade e foram embora dali. Assim, termina a história de mais um romance que quase acabou em tragédia. Não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sino, curtir o vídeo e, se possível, compartilhar com seus amigos. Até semana que vem. Tchau!